Oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu trouxe 3 questões da banca IBFC para resolver aqui com vocês. Então, bora lá! Primeira questão. Foi uma questão da Imbel para cargos de nível médio, bem recente, de 2024. Assinale a alternativa que apresenta a qual oração a análise sintática pertence. Então, aqui, ó, ele dá uma análise sintática, então ele está te falando que tem um sujeito, né? E que no sujeito a gente tem o adjunto adnominal mais o núcleo do sujeito. Depois a gente tem um verbo intransitivo no modo indicativo, tá? E um adjunto adverbial de modo. Então, vamos analisar cada uma dessas orações aqui das nossas alternativas para a gente ver. Olha só. Essa técnica funciona bem. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa. A gente precisa, sempre que a gente for começar a análise sintática, procurar o verbo. Cadê o verbo aqui dessa primeira oração? Funciona. Funciona é o nosso verbo, tá? Então, olha só, eu fiz um vídeo explicando sobre transitividade verbal, tá? A diferença de verbo transitivo e intransitivo. Eu vou deixar o link aqui do vídeo. Se você quiser, você pode pausar esse vídeo e assistir primeiro o vídeo explicando essa teoria para depois voltar aqui na resolução de questões, tá bom? Então, olha só. Mas, né, basicamente, o que acontece? Deixa eu só pegar aqui a gente tem, toda vez que a gente vai fazer uma análise sintática, a gente tem que começar pelo verbo. Então, verbo funciona. Ele é transitivo, ele é intransitivo, o que ele é? Então, para a gente conseguir analisar a transitividade, a gente tem que ver todo o contexto, tá? Então, olha só. Verbo funciona. Sujeito, essa técnica. Sujeito, o que funciona? Essa técnica. Então, essa técnica funciona. Então, funciona é o sujeito, tá? Sujeito. Bem, funciona como? Bem. Então, tá vendo que eu fiz a pergunta? Funciona como? Como é a pergunta. Se o meu complemento responde a pergunta como, onde, quanto, quão, de que modo, ok? Se responde essa pergunta, então a gente tem o quê? Um adjunto adverbial. Então, aqui a gente vai ter um adjunto adverbial. De quê? De modo. Porque está falando que a técnica funciona bem. Bem é o modo como a técnica funciona. Então, ele é o quê? Um adjunto adverbial. Então, a gente não tem aqui nenhum objeto. Se a gente não tem objeto, a gente sabe que o nosso verbo não é transitivo. Porque para o verbo ser transitivo, ele tem que ter um objeto. E o objeto, ele responde à seguinte pergunta: o que ou quem? Se não está respondendo o que ou quem, a gente não tem objeto. Se não tem objeto, não é verbo transitivo. Não é verbo transitivo. Isso aqui depois também não é um predicativo do sujeito. Então, não é verbo de ligação. Então, só pode ser verbo intransitivo. Ok? Então, a gente tem um sujeito, verbo intransitivo, adjunto adverbial de modo, tá? Esse sujeito aqui, ele é composto por um núcleo do sujeito. O núcleo, ele é sempre um substantivo ou um pronome. Então, aqui, técnica é o nosso núcleo do sujeito. O que funciona bem? A técnica, né? Então, a técnica é o núcleo do sujeito. Isso aqui que está do lado do técnica, ele está acompanhando o núcleo. Então, ele é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal é tudo que está acompanhando ali o núcleo do sujeito, tá? Adjunto adnominal. Acompanha o nome. Tá acompanhando o núcleo do sujeito, é adjunto adnominal, ok? Por quê? Porque não precisava, ó, eu poderia falar, técnica funciona muito bem. A técnica funciona muito bem, mas eu quis falar essa técnica. Então, eu tenho um termo que está acompanhando o núcleo do sujeito, logo esse termo é adjunto adnominal, tá? Então, a gente já tá vendo que essa é a resposta, né? Ó, eu tenho um sujeito. Dentro do sujeito, eu tenho um adjunto adnominal mais núcleo do sujeito. Então, aqui. Eu tenho um verbo no modo indicativo. Funciona. Funciona é certeza. Indica certeza, modo indicativo. O verbo é intransitivo, certo? E no final eu tenho um adjunto adverbial de modo, correto. Então, alternativa A. Mas, vamos analisar as próximas. Olha só. Reagimos de maneira automática. Verbo, reagimos. Verbo. Quem reagiu? Nós, né? Então, aqui a gente tem um sujeito oculto ou desinencial, tá? Porque a gente consegue identificar quem é o sujeito, só que ele não está aparecendo na nossa oração, tá? Reagimos como?
Ó, como? Como nós reagimos? De maneira automática. Então, isso aqui tudo é o nosso adjunto adverbial de modo também, tá? Porque está respondendo a pergunta como. Então, a gente tem um verbo intransitivo. Só que, então aqui, ó, aqui a gente tem o verbo intransitivo, a gente tem o modo indicativo, a gente tem o adjunto adverbial de modo, só que o nosso sujeito, ele é oculto, tá? Porque aqui, ó, é um adjunto adnominal mais núcleo do sujeito, né? E aqui a gente não tem o adjunto adnominal com o núcleo do sujeito. A gente tem o sujeito oculto. Então, por isso que essa tá errada, tá? Evitar o contato. Evitar, verbo. Verbo. Evitar o quê? O quê? O contato. Objeto direto, verbo transitivo direto, tá? Porque quando a gente responde a pergunta o que ou quem, é um objeto direto, tá? Então, essa tá incorreta. Nosso instinto de sobrevivência. Aqui, a gente não tem nem verbo, né? Então, aqui a gente não tem nem oração, tá? Porque para ser oração, tem que ter verbo. Cadê o verbo aqui? Nosso instinto de sobrevivência. Isso aqui não é uma oração, isso aqui é uma frase, tá? Então, isso aqui não é oração. Porque a oração... Pera aí. Porque a oração, ela sempre gira em torno do verbo, ok? Faça uma análise profunda. Faça, verbo. Faça o quê? Uma análise profunda. O que? Uma análise profunda. O que? Respondeu o que é um objeto direto, verbo transitivo direto, tá? E ele tá no modo imperativo. Ele não tá no modo ele não tá no modo indicativo. Imperativo, ordem, faça uma análise profunda, tá? Então, por isso que essa também está incorreta, ok? Próxima. Também foi da Embel para cargo de nível médio 2024. Observe a transitividade dos verbos. Ninguém é chato, verbo de ligação. Reagimos de maneira automática, verbo transitivo direto. Então, vamos analisar primeiro aqui, ó. Ninguém é chato. É, verbo ser, verbo. Quem não é chato? Ninguém, sujeito. Sujeito, o nosso sujeito ele é um pronome, né? É o quê? Chato. Chato é uma característica de ninguém, né? É uma característica, ó. Característica de ninguém. Se é uma característica, a gente tem aqui um predicativo do sujeito, que está caracterizando ninguém. Então, a gente tem um verbo de ligação. Ó, eu vou deixar também aqui no card aqui a aula onde eu explico sobre o verbo de ligação, tá? Mas, basicamente, o verbo de ligação, quando a gente tem verbo de ligação, ele é formado por sujeito, uma oração, né, com verbo de ligação. Sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O verbo de ligação, ele indica estado, tá? Continuação de estado ou mudança de estado, tá? Ser e estar tá indicando o estado, né? Então, ele é o quê? Ele é chato. Ou seja, ninguém é o quê? Chato. Então, chato tá caracterizando o sujeito. Então, sempre o predicativo do sujeito, que vem depois do verbo de ligação, ele é uma característica, tá? Então, ele sempre vai ser uma característica do sujeito. Então, sempre que depois do verbo a gente tiver uma característica do sujeito, vai ser um verbo de ligação, ok? Então, essa daqui tá correta. Então, é um verbo de ligação. Reagimos de maneira automática. Verbo transitivo direto. Reagimos, nós. Sujeito oculto, né? Reagimos, verbo. Opa, verbo. Reagimos como? Como? De maneira automática. Então, a gente está respondendo o como. Então, sempre que a gente responde quando, onde, como, quão, quanto, a gente tem o quê? Um advérbio, um adjunto adverbial, tá? Nesse caso, está respondendo como, é de modo. O modo como a gente reagiu, né? O que é um advérbio, né? Ou um adjunto adverbial? Ele sempre vai estar complementando o sentido do verbo, ou de um adjetivo, ou de outro advérbio, tá? Então, ó, de maneira automática é o modo como reagimos, né? Então, de maneira automática tá
complementando o sentido do verbo reagimos, por isso que é um adjunto adverbial, tá? Então, se é um adjunto adverbial, não tem objeto, né? Porque para ser um verbo transitivo, ele tem que ter objeto. Ele tem que ter objeto, tá? Aqui a gente tem objeto? Não. A gente tem um adjunto adverbial de modo. Então, a gente tem o verbo intransitivo, tá? Então, essa aqui tá incorreta, tá? Como se trata de uma estratégia primitiva? Verbo tratar. Como, né? Isso aqui a gente ignora. Se trata de uma estratégia primitiva. Se trata, já é o verbo, né? O verbo é se trata, ok? Se trata de quê? De uma estratégia primitiva, ó. De quê? De quê? Tá vendo que a pergunta nossa é de quê? Se a gente responde ao de quê, a gente tem um objeto indireto, porque a gente tem a preposição de mais o quê. Então, a gente tem o verbo transitivo indireto. Opa! Indireto. Correto, tá? Sentimos frio, calor, medo ou nojo. Sentimos nós. Sujeito oculto. Verbo sentir. Sentimos o quê? O quê? Frio, calor, medo ou nojo. Se está respondendo o que, é o objeto direto. Logo, sentimos é um verbo transitivo direto, porque não tem preposição, tá? Correta. E aí, perguntou aqui. Perguntou aqui. Não sei o que perguntou. Perguntou aqui, gente, que eu não coloquei aqui, né? Mas perguntou a incorreta, tá? Então, perguntou a alternativa incorreta. Qual é a alternativa incorreta? Incorreta, apenas a 2. Então, 2 apenas é a nossa resposta, tá? Próximo. Foi uma prova de 2024 de administrador, tá? Da Embel. Analise as afirmativas abaixo sobre a análise sintática da oração. As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. Então, vamos fazer a análise sintática, tá? Antes da gente responder. E aqui também faltou, né, gente? Nossa, gente, eu não coloquei nada aqui, né? Tá, mas depois vamos fazer a análise que a gente já vai ver a resposta aqui, tá? Olha só. Análise sintática. As redes sociais alteram a nossa percepção de tempo. Verbo, alteram. O que que altera? As redes sociais. Sujeito. As redes sociais é o quê? Sujeito simples. Por quê? Porque a gente tem o núcleo do sujeito, que é redes. As e sociais são adjuntos adnominais, né? Sociais é um adjetivo que está caracterizando as redes. Então, ele está junto com o núcleo do sujeito, ele é um adjunto adnominal. As é um artigo e ele está também junto com o núcleo do sujeito. Então, ele é um adjunto adnominal, tá? Alteram verbo. Alteram o quê? Está respondendo o quê? A gente tem um objeto direto. Respondeu o que ou quem, temos um objeto direto. Logo, a gente tem um verbo transitivo. Transitivo direto, tá? Aí tá falando aqui. Primeira, vamos analisar cada uma das assertivas aqui. O sujeito é composto? As redes sociais? Não, né? Tá errada. É um sujeito simples, porque a gente tem um núcleo só, que é rede, e o restante é adjunto adnominal que está acompanhando, até porque sociais é um adjetivo, né? E as é o artigo. E para ser núcleo do sujeito, tem que ser um substantivo ou pronome, tá? Então tá incorreta. A gente tem o verbo transitivo direto, alteram? Sim, é transitivo direto, né? E a gente tem um objeto direto? Sim. E aí vamos ver o que ele estava perguntando, né? Aqui estava perguntando a correta, tá? Correta. Quais são as alternativas corretas? Então, as corretas são a 2 e a 3, ok? Então é isso. Eu espero que esse conteúdo tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se o conteúdo foi útil, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. A gente se vê na próxima. Até mais!